vindo e Deus é fiel, queridos. Continue confiando, crendo, esperando em Deus, porque Ele é fiel. Amém? Assim como eu estou mais feliz hoje, você pode ficar mais feliz hoje também, você pode ficar mais feliz amanhã, independente da situação que você coloca diante de Deus, porque Ele é fiel a todos nós. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus comigo nesta hora. Livro de Joel, capítulo 1. Eu disse, eu não sei nem como é que eu vou pregar, mas vamos lá, né? Deus é bom, né? Era só sorriso quando eu saí de casa. Eu não sabia se eu pegava a chave do carro, a chave de casa, o que eu fazia. E pega a Bíblia, pega a água, não esquece. Vamos lá. Deus é bom demais. Glória a Deus. Livro de Joel, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 10 por enquanto, tá, queridos? Livro de Joel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10 por enquanto. A palavra de Deus diz assim, amados. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e a vossos filhos os façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, o comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai-vos, os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem queixais de uma leoa. Fez a minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca e lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem pelo marido da sua mocidade. Está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares, e a libação os sacerdotes, ministros do Senhor. Estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído e a vide secou, e as oliveiras murcharam. Até aqui por enquanto, querido. A tua Bíblia aberta que nós vamos acompanhar hoje. Eu creio que Deus vai falar e ministrar algumas coisas no nosso coração. Nós estamos aqui domingo, nesse período ao qual o pastor liberou essa palavra de oração para a igreja, e ali eu estava em espírito de oração, e de repente Deus me trouxe esse texto de Joel, lá no mesmo capítulo 1, no capítulo 2, do versículo 15 ao 19, né, no domingo. E aí depois, na segunda-feira, eu comecei a meditar muito nesse texto, eu comecei a meditar muito nesse livro de Joel. Eu gostaria de compartilhar algumas meditações, algumas coisas que Deus ministrou no meu coração através desse livro. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas nessa noite, querido. Eu creio que vai ser edificante para as nossas vidas e eu creio que nós vamos ter algum entendimento daquilo que muitas vezes nós não conseguimos entender de algumas coisas que estão acontecendo em nossas vidas. Eu creio que Deus vai fazer algo diferente em nosso coração nesta noite. Amém? Sabe, a primeira coisa que a gente percebe nesse texto é que o nosso Deus, ele é um Deus geracional. Ali no versículo 1, quando Deus fala, se dirige ao profeta, e aí depois no capítulo 3 ele diz, narrai isso aos vossos filhos façam os seus filhos, e os filhos destes a outra geração. A palavra deste livro do profeta Joel é uma palavra profética. Ela é uma palavra profética para todas as gerações do passado, as gerações do presente, as gerações do futuro, porque Deus é um Deus profético, a sua palavra ela é profética. E aqui nesse texto que nós vimos exatamente isso, um Deus geracional, um Deus que atua em todas as gerações. Um Deus que atua na geração do passado, um Deus que atua na geração do presente, e um Deus que está preparando uma geração do futuro para atuar nessa geração. Haja visto que quando nós lemos o livro de João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali naquele momento Deus não estava se preocupando apenas com o momento de dar aquilo que era o melhor seu, de dar aquilo que ele tinha de melhor, que era o seu próprio Filho Jesus. Mas Deus estava se preocupando comigo e com você exatamente hoje, nesses dias de hoje. Assim como Deus se preocupou com a humanidade no passado, assim como Deus continua se preocupando em quê? Em querer o bem-estar da geração futura. Então nós entendemos que esse Deus realmente ele se preocupa com as gerações.
Não que Deus tenha algum tipo de preocupação com Ele mesmo, mas Ele se preocupa em nós estarmos na sua presença. Ele se preocupa em nos buscar e nos trazer de volta a partir do momento que nós desalinhamos o nosso coração do seu coração. A partir do momento que nós saímos daquilo que está escrito na palavra de Deus e que nós devemos cumprir como mandamento, como vontade do coração dele para as nossas vidas, ele usa os seus meios, os seus caminhos para nos trazer de volta para a sua presença. E aqui nesse texto nós vemos exatamente isso que estava acontecendo naquela época. Aqui nós percebemos exatamente um Deus de amor, preocupado com aquela geração daquele momento, porque a geração tinha se afastado, o seu povo tinha se afastado da presença desse Deus por algum motivo. E de repente Deus permite que algumas coisas comecem a acontecer, para que eles pudessem conhecer mais do seu amor e se voltar para esse Deus. Então essa é a primeira coisa que eu quero que nós possamos entender nessa noite, querido. Quando Deus ele nos pede alguma coisa, ou quando Deus nos pede para fazer alguma coisa que de repente é difícil para nós fazermos, uma decisão, uma atitude que de repente nós precisamos abrir mão de algumas coisas, mão de alguns prazeres, mão de alguns sonhos, mão de alguns projetos pessoais, é para um propósito maior, para nos voltarmos para Ele. Quando Deus nos pede para fazermos alguma coisa que de repente seja muito difícil para nós, a gente tem que entender que Deus não quer o nosso mal. Deus não quer aquilo que é pior para as nossas vidas. Mas Deus já está pensando lá na nossa frente. Deus já está pensando lá no nosso futuro. Deus já está pensando no caminho que nós poderíamos tomar. Que talvez não seria o melhor caminho, o caminho do Senhor. Então aqui nesse exato momento, o povo de Israel está passando por essa situação. E de repente Deus chega para o profeta e diz, olha, versículo 1, a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ele diz, ouve isto. De repente, o profeta está vendo aquela situação toda que está acontecendo com o povo de Israel. E Deus vem ao seu espírito, ao seu coração e diz, olha, ouve isto. Mas não somente ouve, compartilha com o povo. Não somente compartilha com o povo, mas orienta o povo. Mostra para o povo aquilo que eles devem fazer. Sabe por quê, queridos, que nós precisamos ter algum entendimento daquilo que aconteceu com o povo passado, das gerações passadas? Porque no livro de Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim, pois tudo quanto foi escrito outrora, foi escrito para o nosso ensino. Ou seja, tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus é ensinamento para mim e para você hoje. Ah, mas era para aquele tempo, ah, mas era para aquela época, ah, mas para aquele povo. Não, foi para aquele tempo, foi para aquela época, mas como eu disse no início, Deus é um Deus de geração. Ou seja, tudo aquilo que foi escrito para nós nessa geração, para o nosso ensino também nessa geração. Então tudo aquilo que aquele povo precisava aprender, eu e você precisamos aprender também. Para que nós não venhamos passar aquilo que aquele povo. Então nesta noite, queridos, eu creio que algumas coisas Deus vai ministrar profundamente o nosso coração. E o segredo de estar na presença de Deus é como diz lá no livro de Deuteronômios, do versículo 28, que é um versículo muito famoso, aliás, do capítulo 28, que ali fala sobre as bênçãos do Senhor. Capítulo 28 de Deuteronômios, versículo 1 e versículo 2 diz o seguinte, que aqueles que permanecem no Senhor, aqueles que obedecem a sua palavra, depois do versículo 2 em diante, vem descrevendo as bênçãos daqueles que estão na presença do Senhor. E no versículo 15, começa a descrever o quê? As maldições para aqueles que se afastam da presença do Senhor, para aqueles que se afastam dos mandamentos do Senhor. Ou seja, queridos, e aqui está acontecendo exatamente isso. O profeta Joel, ele conseguiu discernir no Espírito, pela revelação do Senhor, que estava acontecendo aquilo que o Senhor tinha revelado a Moisés para o povo de Israel. Quer ver? Olhe comigo. Abra comigo lá o livro de Deuteronômios, para que você possa entender melhor. Rapidinho, queridos. Deuteronômios capítulo 28. Só quero ler alguns versículos. Olha o que diz, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as suas nações, sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. A partir dali ele começa a descrever todas as bênçãos que alcançaria o povo de Deus.
Mas olha o que diz o versículo 15. Se, porém, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E olha só o que está escrito no versículo 38 ao 46, desse mesmo capítulo 28, querido. Versículo 38 a 46. Lançará muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto, o quê? Consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém o seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme a devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Gerarás filhos e filhas, porém não irão contigo, porque serão levados cativos. Todo arvoredo, todo fruto da tua terra, o gafanhoto consumirá. O estrangeiro que está no meio de ti, aí pula para o 45, todas essas maldições virão sobre ti, perseguirão e te alcançarão, até que seja destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, e não guardastes os seus mandamentos e os estatutos que vos ordenou. Você consegue entender, queridos, o que está acontecendo nesse período de Joel? Foi aquilo que Deus usou a vida de Moisés lá para gerações atrás. Ou seja, o povo vem vindo. Os tempos vêm vindo, os tempos vão passando. Mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. A palavra de Deus, ela é a única. A palavra de Deus, ela é imutável, porque Deus é imutável. A Bíblia diz que em Deus não há sombra nem variação de mudança. Eu mudo, você muda, nós mudamos. Mas Deus não muda. E a sua palavra não muda. Ou seja, aquilo que Deus falou para Moisés lá atrás, está acontecendo agora num outro período. E o profeta Joel teve esse entendimento, teve esse discernimento. E ele entendeu que nesse tempo de devastação, aquilo estava acontecendo porque o povo, de alguma forma, tinha desobedecido os mandamentos. Então ele começa a ver, voltamos lá para o livro de Joel. Narrai isto aos vossos filhos, e aos vossos filhos façam seus filhos e os deixes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Você consegue perceber, queridos, que aquilo que Deus estava falando lá estava acontecendo aqui? Deus disse que se desobedecesse, as lavouras não iam ser consumidas. A terra ia ser destruída, os animais iam ser destruídos, os gados iam ser destruídos. Ou seja, aqui está acontecendo exatamente aquilo que Deus falou que iria acontecer. Mas Deus usa o profeta no versículo 5, ele diz assim, ó, ébrios, despertai-vos e chorai. Ou seja, Deus está fazendo com que o profeta desperte o povo para aquilo que estava acontecendo. E eu quero nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, queridos, com toda a humildade do meu coração, ser um profeta de Deus para a tua vida. Para te ajudar a despertar para aquilo que muitas vezes está acontecendo e eu e você não conseguimos entender e compreender. Eu quero ser um profeta sobre a tua vida para te dar esse despertamento ao teu coração nessa noite. Para que você possa compreender aquilo que muitas vezes está acontecendo com nós. E a gente não sabe dizer, mas por que isso está acontecendo? Por que as coisas não estão acontecendo? Mas por que isso aconteceu? Então a primeira coisa que ele diz é, ébrios, despertai-vos. Essa é uma noite de despertamento para o nosso coração. É uma noite de despertamento para o nosso espírito. É uma noite de despertamento para a nossa mente. Mas essa palavra ébrios, querido, ela significa o seguinte, ela vem do latim. Ela é dividida em 4 partes. E olha só o que interessante que ela diz. É uma palavra que vem do latim dividida em 4 partes. Ébrios, que se embriaga muitas vezes e é resultado de embriaguez. Que está muito alcoolizado, intoxicado, excesso de orgulho, comportamento arrogante e insolente. É um sentimento de amor próprio, expressão de honra e dignidade sem valor. Queridos, e muitas vezes nós nos apegamos assim, dessa forma. Por quê? Porque o papel deste mundo, a atmosfera que é criada lá fora, todo o sistema deste mundo é propício para nos embriagar. Nos embriagar no nosso entendimento, nos embriagar no nosso coração.
para que a gente não possa estar lúcido para a vontade de Deus. Para que a gente não tenha lucidez de pensar como Deus pensa. Para que nós não tenhamos a lucidez de andar como Deus gostaríamos que nós andássemos dessa geração. Então, qual é o papel que muitas vezes nós estamos enfrentando? Qual é a situação que muitas vezes nós estamos nos encontrando? Muitas vezes nós nos encontramos embriagados com o vinho desta Babilônia. Está muito na moda agora falar em Babilônia, não é? Está muito na moda agora porque as coisas viram modinha, né? Mas muitas vezes que nós estamos assim, embriagados com o sistema deste mundo. Coisas que muitas vezes estão nos embriagando, desejos, concupiscências dos olhos, da carne, soberba da vida, vaidade, orgulho. E algumas coisas estão nos embriagando, tirando a nossa lucidez como homens e mulheres de Deus, como filhos e filhas de Deus. Querido, você já viu quando você era do mundo, que você bebia, ou não, se você já viu alguém bêbado, como que age e se comporta uma pessoa que está embriagada, querido? Como que age uma pessoa que não está totalmente lúcida? Ela fica vulnerável. Ela fica desalinhada, ela não consegue acertar um caminho. Ela começa a costurar. Ou seja, uma pessoa que não consegue andar num caminho reto. É uma pessoa que não consegue alinhar o seu coração com o coração de Deus. Então ela fica desalinhada daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. E algumas vezes nós podemos ver que há situações que nós enfrentamos, que nós não conseguimos vencer. Áreas de nossas vidas que muitas vezes estão ocultas. E somente nós e Deus sabemos. Porque nós passamos por um certo tipo de embriaguez. Embriaguez do orgulho, não foi o que eu disse aqui? Embriaguez do orgulho, embriaguez da insolência, embriaguez da arrogância, de não aceitar aquilo que os homens de Deus estão falando, de não aceitar a palavra de Deus, de não aceitar a direção, de não aceitar a profecia, de não aceitar aquilo que é bom para mim e para você. Ou seja, nós estamos embriagados, com o nosso coração algumas vezes cheio de orgulho. Então ele está dizendo, olha, esse povo é para ser despertado. Ébrios, despertai-vos, chorai-vos, uivai-vos. Foi o que aconteceu domingo aqui. Houve um despertamento de oração. Nós, os ministros de Deus, nós nos colocamos diante do altar para chorar, para clamar. Ou seja, nós somos despertados a um período de oração, que começou dia 1º até o final de novembro. Nós somos despertados, porque até então, alguns de nós estávamos embriagados. Como o pastor falou no início, nós não temos essa cultura de oração. Até nós estávamos conversando ali no início, antes de começar o culto, eu disse, é bom, porque isso aí vai nos ajudar e vai ajudar algumas pessoas que não têm a prática da oração. Eu falei assim para ele, daí ele me falou, não, talvez não seja a prática, mas seja a cultura de oração. Porque realmente, tem certeza, a prática nós podemos praticar ou não. Se eu quiser, eu pratico, se eu não quiser, eu não pratico. Agora, a cultura é aquilo que está arraigado dentro de mim. Cultura é aquilo que está arraigado no meu coração. Cultura é aquilo que está arraigado no meu espírito, aquilo que vem dos céus para a minha vida. Ou seja, nós tomamos chimarrão porque a nossa cultura como gaúcho é tomar chimarrão. A cultura do Nordeste é comer o quê? Alguns alimentos aí, né? O cuscuz, cabeça de gado, e não de bode, né? Puxada de bode, algumas coisas assim. Está entendendo, queridos, a diferença de cultura e de prática? A prática, se eu quiser, eu pratico. Se eu não quiser, eu não pratico. Agora, a cultura é algo que está arraigado. Eu posso ir lá para o Rio de Janeiro, eu vou carregar essa cultura comigo. Eu posso ir lá para Santa Catarina, eu vou carregar essa cultura comigo. Eu posso ir para Londres, eu vou carregar essa cultura comigo. Eu posso ir para o Nordeste, eu vou carregar essa cultura comigo. Agora, a prática não. Se eu não quiser, eu não posso praticar lá. Depende de mim. E a grande diferença entre a cultura, está vindo agora, descendo o pãozinho quentinho. A grande diferença entre a cultura e a prática é, a prática depende de mim, a cultura depende de Deus. A cultura, ela está arraigada no meu espírito. Eu não consigo viver sem aquilo. Eu não consigo pensar a não ser fazer aquilo que está arraigado dentro de mim. Ou seja, a diferença entre prática e cultura, querido. E nesta noite eu quero que, em nome de Jesus, o Senhor possa revelar algumas culturas em nosso coração através do seu reino. Através da sua palavra, que nós possamos viver não apenas na prática, mas vivemos essa cultura realmente de oração, essa cultura de ler a palavra, essa cultura de buscar o Senhor, de estar na presença dEle com o nosso coração aberto para ouvir a voz dEle. Porque somente assim, queridos,
nós poderemos vencer aquilo que muitas vezes estão nos derrotando. Mas o interessante é que nesse texto, no versículo 4 do capítulo 1 do livro de Joel, ele diz: o que deixou o gafanhoto, o que deixou o cortador, o que deixou o migrador, o que deixou o devorador, o que deixou o destruidor, o meu. Ou seja, não sobrou nada. Foi tudo destruído. Foi tudo arrasado, é terra arrasada. Então, na realidade, esse texto algumas vezes é usado em batalha espiritual para simbolizar atuações demoníacas. É usado muitas vezes em batalha espiritual e guerra espiritual para simbolizar atuação de espíritos imundos que atuam em vida de pessoas. Mas eu quero nesta noite usar esses dois paralelos. Realmente de entendermos como uma batalha espiritual que nós vivemos a cada dia, mas entendemos também que são processos e estágios da vida de um cristão. E aí eu já quero compartilhar com você, queridos, a respeito do que está escrito. O cortador. O que significa o cortador, querido? Como se fosse uma atuação de espíritos imundos numa área da vida de uma pessoa. Esse cortador pode simbolizar uma certa área de uma pessoa, ou estágio na vida cristã de uma pessoa. O cortador era uma multidão de insetos que devorou toda Israel, que devorou todas as árvores de Israel, que devorou toda a agricultura de Israel, e matou os gados, e matou tudo que tinha pela frente. Foi uma destruição total. E esse é o plano de Satanás: roubar, matar e destruir. Destruição total para as nossas vidas. Mas em contrapartida, Deus veio para dar vida e vida. E Ele está aqui nesta noite, através do seu Filho Jesus, através do seu Espírito Santo, para nos trazer vida à sua palavra. E para nos dar vida com a sua palavra. E é interessante, amados, que o que esse gafanhoto cortador fazia? Primeiro ele pegava as folhas. Ele destruía todas as folhas. Eu fui estudar um pouco sobre os insetos e vi algumas coisas que falam a respeito disso. E esses gafanhotos, eles pegavam todas as folhas de uma árvore. Eles comiam todas as folhas. O que significa isso, querido, para nós hoje? Significa que é o primeiro estágio na vida cristã. Quando nós começamos a entrar num estágio, talvez de derrota. Se você for lá fora, você ver uma árvore frondosa, bonita, e você vê ela sem folhas, o que vai acontecer? A percepção que você vai ter é que aquela árvore parece que perdeu a sua beleza. E assim é o que o inimigo começa a fazer, e muitas vezes nós não percebemos. Ele começa a tirar a nossa beleza. A Bíblia diz que um dia, o rei Davi, no Salmo 51, no Salmo 32, quando Davi ora para Deus, no Salmo 51, versículo 10, que ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Então, concede-me um espírito voluntário e ensinarei os transgressores a tua lei. Ou seja, Davi tinha pecado, Davi tinha transgredido a lei do Senhor, Davi tinha desobedecido à vontade de Deus. E Davi, naquele momento, ele tinha perdido a alegria da salvação. A Bíblia diz que a alegria do Senhor aformoseia o rosto. Ou seja, quando nós perdemos a alegria da salvação, nós perdemos a alegria de servir a Deus. Parece que estar no culto é apenas uma obrigação. Parece que vir quarta, que vir domingo, que vir nos jovens é apenas uma obrigação que eu tenho que cumprir. Parece que nós perdemos essa alegria de estar servindo nas áreas que o Senhor nos chamou para servir. Quando nós desobedecemos a vontade de Deus para nossas vidas, a primeira coisa que nós perdemos é aquela beleza, aquele brilho do olhar. Você pode perceber, queridos, aquelas pessoas que estão envolvidas, que estão a 1000, que estão a 1.000.000 no reino do Senhor. Você olha para elas e você diz: olha, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela chegou ontem na igreja e está 1000, tá? Tu olha para o rosto dela, tu parece que está brilhando, os olhos brilhando. Mas de repente o tempo vai passando, os anos vão passando, as lutas vão aumentando, e parece que nós vamos nos acostumando. Então nós já não temos mais aquele brilho, nós já não temos aquela volúpia, nós já não temos mais aquela intensidade que nós tínhamos antes. Por quê? Porque nós perdemos esse brilho. E não pense não que eu não fico livre disso, eu estou fazendo parte disso. Porque todos nós passamos por isso, pastores, membros, líderes, todos nós passamos por esse estágio. A grande diferença é aqueles que permanecem
passando por cada um desses estágios que eu vou descrever aqui. Aqueles que perseveram e sabem que, mesmo passando por esses estágios difíceis na vida cristã, chegará um dia que a vitória chegará. Chegará um dia que o Senhor mudará a nossa sorte. Chegará um dia que as promessas do Senhor, de tanto nós buscarmos e perseverarmos, ela vai acontecer. Amém, queridos? Então a primeira coisa que esse cortador faz é cortar as folhas. Então ele tira a alegria, ele tira aquela vontade de servir, aquela alegria de estar servindo, aquele coração de servo. Sabe, queridos, eu poderia citar algumas coisas aqui. As pessoas perdem a beleza da vida cristã. A alegria da salvação não existe mais. O brilho no olhar, as pessoas não ficam, as pessoas estão cabisbaixas. Elas não começam a frutificar mais. Não há mais fruto na vida dessas pessoas. A vida espiritual, ela começa a se tornar mirrada. Você não consegue mais identificar os frutos espirituais. Pastores perdem o prazer de pregar a palavra. Levitas e irmãos que não se alegram mais em louvar e adorar o Senhor. Obreiros que não têm mais alegria e o prazer de servir a Deus. Não tem mais o prazer de servir a igreja, não tem mais o prazer de servir as pessoas. Todos nós passamos por esse estágio, querido. Cada um de nós passamos por essas situações. Porque em algum momento nós erramos na vida. O segredo não é você errar. O segredo é como nós vamos administrar e como nós vamos perseverar diante daquilo que nós erramos. Como nós vamos entender e como nós vamos agir a partir de então. Mas passando esse estágio, vem um estágio um pouquinho mais afunilado, um pouquinho pior. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Olha o migrador o que faz, querido. O segundo estágio da vida cristã, a segunda atuação maligna, a segunda atuação de espíritos que atuam na vida de homens e mulheres escolhidos por Deus nessa terra. O gafanhoto cortador já comeu as folhas. Agora o migrador vai fazer o quê? Ele vai comer os galhos. O que é os galhos, querido? O que significa ou pode simbolizar os galhos para nós hoje? Ele começa a comer as pontas dos galhos, aonde ficam os brotinhos. Você sabe aquela árvore cheia de broto que você quebra e tem aqueles brotinhos? Ou seja, já perdeu a beleza, agora começa a perder a possibilidade de ter um crescimento. A possibilidade de crescer espiritualmente, a possibilidade de desenvolver na obra do Senhor, a possibilidade de crescer no chamado, no ministério que Deus um dia chamou para exercer nessa terra. Primeiro perde a beleza, depois perde a possibilidade de ter um crescimento na graça, no conhecimento de Deus. Ou seja, são atuações de espíritos que tentam barrar o nosso chamado, que tentam barrar o nosso ministério. São espíritos que começam a atuar, queridos, roubando o quê? Roubando a nossa esperança, roubando nossos sonhos. Ou seja, nós deixamos de sonhar. Queridos, eu sempre disse para a Karina, eu nunca deixei de sonhar em ter aquilo que o dia Deus me disse. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei onde eu estou. Mas eu nunca deixei de sonhar. Eu sempre disse para ela, nem o homem, nem o diabo e nem demônios vão me impedir de sonhar. Porque quando Deus coloca um sonho no coração de alguém, pode passar anos, pode passar décadas, pode passar não sei quanto tempo, mas um dia vai acontecer. Queridos, o ser humano e o inferno não têm o poder para roubar ou matar ou destruir aquilo que o Deus Todo-Poderoso um dia colocou no seu espírito. Se Deus te colocou um sonho no teu coração, e você tem a certeza e a convicção que é Deus, querido, fique firme no Senhor. Persevere na presença dEle. Não deixe com que esse gafanhoto migrador venha matar os sonhos que Deus colocou no teu coração. Se você tem um chamado para ser missionário, para ser pastor, para ser uma pastora, para ser alguém que vai fazer a diferença nessa terra, não deixe o inimigo matar esse sonho. Se Deus está te chamando, se Deus um dia colocou um sonho para ir para as nações, para abrir uma empresa, para ser um advogado, para ser um médico, para ser alguém que vai fazer a diferença segundo o propósito do Senhor, não deixe as lutas matarem sonhos. Porque um dia esse sonho vai acontecer, querido. Porque só tem a possibilidade de crescer
e de multiplicar aquele que sonha e tem esperança no Senhor. Lembra o que eu falei alguns cultos atrás, livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 18? Deveras haverá bom futuro, e não será frustrada o quê? A tua esperança. Porque o teu futuro está guardado em Deus, está escondido em Deus. E a tua esperança o quê? É a fé que você tem em Deus e na sua palavra, daquilo que Deus te prometeu que um dia vai acontecer na tua vida. Ou seja, o inimigo faz de tudo para que isso não aconteça. O inimigo tenta todas as formas, todos os meios, todos os jeitos, para tentar matar o sonho, para tentar roubar a tua esperança. Mas nessa noite, queridos, eu creio que Deus vai ressuscitar alguns sonhos no teu coração. Alguns sonhos que estavam já esquecidos, amortecidos. Alguns sonhos, alguns projetos que Deus um dia colocou no teu coração. Vai acontecer, queridos. Eu tenho certeza que vai acontecer. O nosso filho, nossa filha, é a bênção de Deus. Vai acontecer. Um dia nós sonhamos com isso. Um dia eu e a Karina falamos em ter um outro filho. Passou um período período difícil no nosso relacionamento, passamos por algumas lutas, algumas dificuldades. Parece que tínhamos esquecido esse sonho, mas não. Chegou o tempo de Deus que aconteceu. Chegou o tempo de Deus que, quando Deus promete, Deus cumpre, queridos. Não é dificuldade, não é as lutas, não é nada. Nada pode impedir aquilo que Deus te prometeu e vai se cumprir. Toma posse nessa noite, em nome de Jesus, querido. Toma posse dessa palavra. Continuando aqui, amados. O que deixou o cortador comeu o migrador, o que deixou o migrador comeu o devorador. Então, amados, o que é esse devorador? Simboliza ataques malignos de espíritos que podem atuar, Senhor, na vida de pessoas, trazendo o quê? Depois que esse devorador, ele começa nesse estágio na vida da pessoa, ele começa a devorar não as pontas dos galhos, ele começa a devorar todos os galhos, trazendo o quê? Trazendo uma falência. Trazendo uma falência na vida espiritual, trazendo uma falência nos sonhos, como eu já falei, trazendo uma falência nas emoções, trazendo uma falência nos sentimentos. Quando esse espírito devorador começa a atuar na vida de uma pessoa, querido, ele começa a trazer situações que relacionamentos começam a ser quebrados, barreiras começam a se levantar, casais começam a passar por períodos difíceis, filhos começam a passar por períodos difíceis. Ou seja, qual é o projeto desse espírito? É tentar trazer a falência total, porque a folha já foi comida, a ponta do galho já foi comida, agora ele já comeu todo o galho. Ou seja, não tem mais como crescer. Não tem mais, a esperança parece que já está morrendo, mas lá no fundo ainda existe um pontinho, uma luzinha no final do túnel. E você ainda acredita, você ainda sonha, você ainda tem projetos. Mas de repente passou esse estágio e veio um estágio ainda pior. Aí veio o estágio desse outro gafanhoto. E o que o destruidor faz, querido? Olha o que acontece ali. Se você ler depois, lê com calma em casa, eu estou tentando ganhar um pouquinho de tempo aqui. Se você ler com calma, você vai ver que o destruidor, ele comeu todas as cascas de todos os arvoredos. Ele comeu todas as sementes. Ou seja, aquilo que era a esperança no final do túnel, aquela luzinha no final do túnel, foi apagada. Sabe quando a situação parece que está difícil, quando parece que não vai dar, mas lá no fundo, você sabe que você tem, lá no fundo você ainda tem um sonho. Você até diz para a pessoa, acho que já não é mais o tempo. Mas eu acho que ainda não chegou a hora. Mas eu acho que as coisas estão difíceis, realmente. Mas somente você e Deus sabem que lá no fundo ainda existe uma pontinha de esperança. Somente você e Deus sabem que lá no fundo existe uma luzinha brilhando, mesmo que seja bem pequenininha, mesmo que seja quase imperceptível. Mas você sabe que ela está ali. E você sabe que quando você olha para ela, mesmo estando lá no fundo, parece que você se alegra e sabe. As pessoas não estão vendo, mas eu estou vendo a luzinha no
final do túnel. Eu sei que um dia vai acontecer. Eu sei que um dia Deus vai mudar a situação. Eu sei que um dia Deus vai transformar a circunstância. Eu sei que um dia Deus vai salvar o meu casamento. Eu sei que um dia Deus vai dar saúde ao meu corpo físico. Eu sei que um dia Deus vai trazer a libertação. Eu sei que um dia Deus vai trazer a cura por completo. Eu sei que um dia Deus vai tirar meus filhos das drogas. Eu sei que um dia vai haver a libertação total. Você sabe que lá no fundo vai acontecer. Mas de repente o que acontece? O que o destruidor faz? Come a semente, come as cascas. Então a esperança acabou. E você está pronto para jogar a toalha. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus. Chegou um certo dia, no capítulo 11 do livro de João, quando Jesus estava indo a uma aldeia, aonde existia duas irmãs chamadas Marta e Maria. Havia um irmão que Jesus gostava muito, um homem que Jesus amava muito. E a Bíblia diz que de repente aquele homem faleceu, aquele homem morreu. E de repente quando Jesus chega naquele lugar, aquelas irmãs desesperadas, porque se Jesus estivesse ali, aquele irmão delas, eles não teria morrido. A esperança de vida não teria acabado. E de repente Jesus chega para uma delas e diz: ó, essa morte, essa enfermidade não é, mas essa enfermidade é para a glória de Deus. E de repente Jesus se demora mais 4 dias para chegar até o lugar onde estava o morto. E quando Jesus chega aqui, Jesus diz para aquela multidão: arredai a pedra, tirai a pedra. De repente ele grita: Lázaro, vem para fora. Eu quero dizer para você nesta noite, há sonhos que já morreram, há projetos que já morreram, situações que parecem perdidas, inevitáveis, situações que parecem que não há solução, que parece que não há o que fazer. Mas eu quero dizer nessa noite, eu quero profetizar, que venha para fora o teu sonho, que venha para fora a tua esperança, que venha para fora os teus projetos, que venha para fora os sonhos que Deus colocou no teu coração, que venha para fora tudo aquilo que Deus te prometeu, que venha para fora as promessas do Senhor, que venha para fora e receba a vida de Jesus. Que venha para fora. Que venha para fora. Não importa quanto tempo está passando. As pessoas acharam que tinha acabado. Lázaro já tinha morrido. E não tinha mais o que fazer. Às vezes nós pensamos assim em situações que não tem mais o que fazer. Há situações que parecem que são impossíveis para nós. Mas nós esquecemos que essas situações impossíveis, existe um Deus que tem toda a possibilidade a qualquer hora, a qualquer momento, de fazer aquilo que é impossível se tornar possível na minha vida e na sua vida, na minha família e na tua família, no teu trabalho, na tua empresa, nas tuas finanças, no teu casamento, nos teus filhos, em tudo aquilo que Deus colocar a mão. É possível. É possível. É isso que nós estamos aqui nesta noite, para contemplar um Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, céus e mares e todas as criaturas que nelas existem, e quer te dizer para ti nesta noite: é possível, filha, é possível, filho, é possível. Não perca a esperança, não desanime, não pare no meio do caminho, não deixe de lutar. É possível. A qualquer momento eu vou mudar essa situação, eu vou transformar essa situação, eu vou abrir as portas que estão fechadas. É possível. É possível. Nesta noite, queridos, o Deus do impossível está aqui nesta noite. E o nome dele é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Todas as coisas são possíveis para ele. Certa vez alguém chegou diante do Senhor, um pai desesperado, um pai que não aguentava mais por ver o sofrimento do seu filho. Ele já tinha perdido a esperança, já tinha perdido o sonho de ver o seu filho transformado. Ele não sabia mais o que fazer, a quem recorrer. E as pessoas diziam: não, já deu, o teu filho não tem mais, o teu filho vai nascer assim, vai ficar assim para toda a vida. Você conhece a história do pai do filho lunático? E de repente Jesus chega naquele lugar onde ele está. E ele diz: Jesus, eu não sei mais o que fazer, eu pedi para os teus discípulos expulsarem os demônios do meu filho, mas eles não puderam, eles não conseguiram. Sabe, queridos, quando você vai pedir a oração do pastor e parece que as coisas não andam?
Quando você vai pedir oração para o irmão e parece que as coisas não acontecem. Quando você faz um projeto e você faz um voto com Deus e parece que as coisas não estão acontecendo. E de repente parece que a gente fica sem esperança. Parece que a gente não sabe o que vai fazer. E de repente aquele homem diz para Jesus: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, que não há impossível para ti, mas eu perdi a fé, eu não tenho mais fé. E de repente aquele homem chega para Jesus e diz: Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Talvez há pessoas aqui nesta noite que precisam chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu não estou acreditando mais, eu não estou crendo mais, eu não tenho mais forças. Parece que eu não sei mais o que fazer, eu não sei qual caminho percorrer. Me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda, Jesus. E aquele homem ouviu dos lábios do Senhor: Ah, homem, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Não importa, querido, se o desânimo chegou, se as lutas chegaram, se as adversidades estão tomando conta da situação, da circunstância, tudo é possível ao que crê. E nesta noite, em nome de Jesus, esta palavra quer te trazer fé ao teu coração, gerar vida no teu espírito e dizer: é possível, minha filha, é possível, meu filho, tudo é possível ao que crê. Creia nesta noite, creia no Todo-Poderoso. Tudo é possível. Ah, meu amado. Ah, queridos. Mas é algo interessante aqui nesse texto, que depois que passa esse período de tormento, de destruição, esse livro de Joel, nós vamos perceber aqui, queridos, que no versículo 13 em diante do capítulo 1, Deus começa a trazer uma esperança ao coração do profeta, e ele diz assim: Cingi-vos de pano de saco, lamentai-vos sacerdotes, uivai-vos ministros do altar, vinde ministros ao meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa de vosso Deus foi cortada, a oferta de manjares e libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciões, versículo 15. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto, vem como assolação do Todo-Poderoso. Sabe o que Deus está dizendo para o profeta, queridos? Deus está dizendo: não perca a esperança. Não perca a esperança de ver a mudança para este povo. O que Deus está falando? Deus está trazendo de volta o seu povo para a sua presença. Deus está trazendo de volta para o seu caminho. Deus está trazendo de volta para a obediência aos seus mandamentos. Então ele está dizendo: olha, cingi-vos de pano de saco, lamentai sacerdotes, uivai ministro do Senhor, vinde ministro de Deus, passai a noite vestido de pano de saco. Queridos, foi levantado um propósito de oração aqui no ministério. Há pessoas que estão passando a noite das 0 hora até as 3 horas, das 3 às 6, das 6 às 9, das 9 às 12. Há pessoas que estão passando noites e dias orando, gemendo, clamando, uivando, chorando lágrimas diante do Senhor. Ou seja, trazendo de volta a presença de Deus. Situações e circunstâncias que parece que estavam travadas, e Deus começou a destravar no mundo espiritual. Se você no domingo chegar aqui nesse altar, você já terá alguns testemunhos para dizer que algumas coisas começaram a ser destravadas, porque você se voltou para a presença do Senhor, você se voltou para a oração, você se voltou para o altar do Senhor. Então Ele começou a trazer destravamento ao teu espírito, ao teu coração e à tua mente. Então você já não pensa mais como antes. Você já sabe que a esperança está de volta. Você já sabe que você pode sonhar novamente. Você já sabe que a esperança voltou ao seu coração. Porque você já viu que quando você se volta para o Senhor, as coisas começam a acontecer. As coisas só deixam de acontecer quando de alguma forma nós nos afastamos da presença de Deus. E era isso que estava acontecendo com esse povo nessa época. Ou seja, queridos, então Deus começa no capítulo 2, dizendo para o profeta, e diz: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens de negridão. Até aqui por enquanto. Nós estamos vivendo esses dias na terra.
Dias de escuridão, dias de negritude, dias escuros, onde as trevas têm assolado a terra. Mas o que o Senhor está dizendo? Olha, tocai a trombeta. O que significa tocar a trombeta? Significa ficar em alerta. Significa que Deus está chamando a atenção do seu povo. Deus está fazendo o quê? Deus está convocando o seu povo e a sua igreja para orar. É isso que Ele está fazendo nesses dias. Como o pastor disse no domingo, nós estamos vivendo um dia de densas trevas. Mas Deus está chamando o seu povo para a congregação, para orar, para buscar, para trazer a alerta àquelas pessoas que estão longe da sua presença. Aquelas pessoas que estão em dificuldade de estar longe do Senhor. Ou seja, Deus está convocando a sua igreja para esse tempo de oração. Então no versículo 12 do capítulo 2 começa o seguinte: assim diz agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim e de todo o vosso coração, e isso com jejuns e choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as nossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Olha que tremendo que as misericórdias do Senhor começaram a entrar em cena. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são os motivos de não sermos consumidos nessa terra. Mas aqui, parece que o povo não estava entendendo a misericórdia de Deus. Então Deus começa a manifestar misericórdia. Você pode ver no seu cabeçalho, na revista atualizada, você vai ver no subtítulo do versículo 12, está escrito: as misericórdias do Senhor. Então a misericórdia de Deus começa a entrar em ação. E esse versículo 15 ao versículo 19 eu não vou ler porque eu já li domingo aqui. Então ele diz no versículo 21 do capítulo 2: não temas, ó terra, regozijai, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Te alegra, meu irmão. Te alegra, minha irmã. Nessa noite o Senhor quer trazer alegria de volta ao teu coração. Quer trazer alegria de volta à tua casa, quer trazer alegria de volta ao teu lar, quer trazer alegria de volta à tua família. Alegra-te no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aí que está o grande. É a minha alegria. É quando eu alegro. Então eu sou fortalecido. E porque eu sou fortalecido no Senhor. Ou seja, queridos, a Bíblia diz que o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nos falta fé, não conseguimos alegrar o coração. Mas quando nós usamos a fé, a palavra de Deus, no poder do nome de Jesus, crendo no impossível de Deus, nós estamos alegrando o coração de Deus. E porque nós alegramos o coração de Deus, nós somos fortalecidos no Senhor. Nós precisamos ter esse entendimento. Que as nossas lutas, nossas dificuldades são situações e circunstâncias para nos voltarmos totalmente para Deus e buscarmos Ele com todo o nosso coração, entregarmos diante dEle para que a alegria dEle nos fortaleça. E quando nós estamos fortalecidos, aí sim, nós vamos fazer e obedecer a sua vontade. E olha que interessante, amados. O que diz no versículo 23 do capítulo 2 de Joel: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida, a chuva fará descer como outrora, a chuva temporã e a chuva serôdia. Dá uma paradinha. Na época de Israel, era comum haver duas épocas de chuva: a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã era nos meses de setembro. A chuva serôdia era nos meses de abril. A chuva temporã era o preparativo da terra para que lançasse a semente na terra e um dia essa semente viesse a frutificar. Setembro você lança a semente. Você está preparando a terra, você está arando a terra, você está semeando. E de repente, você espera um período para que aquela semente que você lançou na terra, ela venha um dia frutificar. E de repente chega no mês de abril, que é a época da chuva serôdia. Então, houve o tempo da chuva de preparar a terra, de arar a terra, de preparar o solo para lançar semente. Mas chegará o tempo
que a chuva serôdia virá para germinar aquela semente que um dia foi plantada. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Aquilo que você tem plantado em Deus, aquilo que você plantou lá em setembro, as tuas lutas, as tuas dificuldades, as tuas adversidades, mas você perseverou, você não desanimou, você continua vindo aos cultos, você continua buscando, você continua doando, você continua ofertando, você continua dizimando, você continua na presença do Senhor, você continua se animando, você tem plantado, você plantou. Para quê? Para que a chuva temporã preparasse a terra do teu milagre. Porque chegou agora a época de abril, ou seja, hoje nós já passamos, nós já estamos a partir do momento que abril chegou, abril passou, está preparado. A semente que foi plantada, a semente da promessa, a semente da libertação, a semente da cura, a semente da vida, a semente de tudo aquilo que Deus tem te prometido. As sementes foram plantadas. E eu quero profetizar na tua vida nesta noite. Levanta a tua mão. Sobre a autoridade e o poder do nome de Jesus, eu quero declarar e profetizar que todas as sementes que você profetizou, de todas as sementes que você liberou no solo, que você preparou o solo, que você arou o solo, eu quero declarar que as sementes da palavra do Senhor que foram lançadas no teu coração, elas começarão a germinar, porque a época de abril já passou. A chuva serôdia, que é a chuva que estava regando a semente, ela já caiu. Você não viu, você não percebeu, mas ela já caiu. Então a vida começa a vir para fora, a vida começa a vir para fora, as promessas começam a acontecer, o milagre começa a acontecer, a libertação começa a acontecer, a restauração começa a acontecer, as finanças começam a mudar. Eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, que a chuva serôdia está regando a terra, ela já está regando a semente, e as sementes vão germinar na tua vida, e o nome do Senhor será glorificado. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus, querido. Toma posse dessa palavra. Eu creio, é palavra de Deus, querido. É palavra de Deus e Deus não volta atrás. Como eu disse, em Deus não há sombra nem variação de mudança. Quem muda, como eu disse, é eu e você. Mas que nessa noite a nossa mudança seja para estar diante do Senhor. Que a nossa mudança seja para que o nosso coração seja transformado, para que o nosso entendimento seja aberto, para que o nosso espírito se volte para o Espírito do Senhor. Que a nossa mudança nessa noite seja para ter entendimento daquilo que Deus está falando. E vamos continuar, que o tempo está passando rápido demais. As eiras, versículo 24. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram o quê? Consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador e o grande exército que enviei contra vós. Agora no versículo 26, comereis abundantemente e vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. No versículo 27, e sabereis que eu estou no meio de Israel, ou seja, no meio da igreja, no meio de vós. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu, o Senhor, sou Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. É tempo de restituição, querido. É tempo de restituição. Tudo aquilo que o diabo tem roubado, a tua alegria da salvação, a tua alegria de servir, a tua alegria de estar na igreja, a tua alegria de servir a Deus, de servir ao reino, de servir as pessoas. Tudo aquilo que o diabo tem roubado, a esperança de ter uma nova vida, de ter a vida transformada, de ter a vida restaurada, a tua esperança de ver a tua família transformada, tudo aquilo que o diabo tentou te roubar, ou melhor, que o diabo de alguma forma te roubou, eu quero dizer que nesta noite o Senhor te restituirá. O poderoso nome de Jesus se manifestará nessa situação, nessa circunstância, e haverá restituição. É tempo de restituição, é tempo de restauração, é tempo de transformação. Você crê nisso, querido? Você crê nessa palavra? E olha o que diz agora para a gente encerrarmos.
Versículo 28, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos e vossas velhas sonharão, vossos jovens sonharão, terão visões, até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E no capítulo 3 agora, querido, olha só. E eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém, congregar-vos-ei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo, da minha herança Israel, a quem se espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra. Como eu disse para você nesta noite, no início, teologicamente, esse texto está se referindo ao povo judeu, que foi espalhado na terra, que um dia voltaria para Israel. Mas por revelação, eu quero declarar que assim como o Senhor diz, profetizou há milhares de anos atrás, há séculos atrás, através da boca do profeta Joel, ele diz que naqueles dias e naquele tempo, ele mudaria a sorte de Judá e Israel. Nós fomos enxertados na figueira. Nós somos enxertados na videira. Nós somos enxertados no povo de Israel. Nós fazemos parte desse povo, do povo escolhido. Como diz lá em 2 Pedro, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus. Olha, exclusiva de Deus. Nós somos parte desse povo. E a Bíblia diz que para este povo o Senhor mudaria a sua sorte. Ou seja, mudaria a circunstância, mudaria situações. Traria esperança, abriria portas. Traria provisão, traria sustento. Para esse povo, o Senhor mudaria a sorte. E Ele está dizendo, e congregar-vos-ei. Ou seja, Deus está trazendo o quê? Derramando o Espírito Santo, o Espírito de unidade no meio do povo. Fazendo com que o povo ore novamente, que o povo se volte para Ele novamente. Que o povo entenda e compreenda que é na presença dEle, que a bênção do Senhor é derramada. E Ele diz, e farei descer, junto com os teus inimigos, ao vale de Josafá. Isso está se referindo, querido, ao vale de Josafá, a batalha do Armagedon. É a última batalha, onde Cristo destruirá Satanás para todo mundo. Mas eu quero declarar profeticamente, como eu disse, que a palavra de Deus é profética, para gerações passadas, para gerações presentes. Isso aqui é uma profecia para o futuro, mas ela serve uma profecia para o presente, para nós, povo do Senhor. E eu quero declarar mais uma vez aqui, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor vai te trazer a sua presença, e os seus inimigos descerão junto ao vale de Josafá. O vale de Josafá significa o vale da decisão. Ou seja, é onde Deus vai julgar Satanás e as suas hostes espiritual da maldade. É onde Deus vai julgar aquilo que tem se levantado contra a tua vida. É onde Deus vai dar um basta final nas lutas e adversidades que você está enfrentando agora. É sobre isso que Deus está falando. E eu quero declarar nessa noite, queridos, te coloque em pé, que nesta noite, o Espírito do Senhor te trouxe a este lugar para trazer julgamento às tuas situações, às tuas lutas, às tuas adversidades, às tuas dificuldades, talvez vícios, talvez situações que já morreram. Esta noite, o Espírito do Deus vivo está se movendo em nosso meio. E Deus vai julgar a tua causa. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o nosso advogado. Ele não perdeu nenhuma causa. Quando Deus julga a nossa causa, o milagre é certo, a situação muda. Esta noite, queridos, eu quero que você saia do teu lugar. Eu quero que você venha à frente. Nós vamos orar com você. E você apresente a tua causa diante do Senhor. Aquilo que os devoradores, cortadores, estão consumindo na tua vida. Eu quero te convidar a vir à frente, queridos. A declarar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor, esta é a minha causa. Eu entrego no teu altar a minha causa. E peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor
julgue esta causa a meu favor. Que o Senhor me dê a vitória que eu preciso. Nessa circunstância, nessa luta, nessa dificuldade, nessa adversidade. Que o Senhor julgue a minha causa nesta noite. É noite de vir ao tribunal. É noite de vir ao tribunal de Deus. É noite de vir ao vale de Josafá. Eu quero declarar e profetizar como ato profético que aqui na frente agora passa a ser o vale de Josafá. Eu quero declarar profeticamente que aqui agora, a partir desse momento, se torna o vale da decisão na tua vida. A decisão que você um dia tomou de passar por aquelas portas e dizer: a minha vida nunca mais será a mesma. Eu entendi a tua palavra, Senhor, eu ouvi a tua palavra, e a partir dessa hora eu decido em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, que essa situação vai ser mudada, que essa situação vai ser transformada, que a minha vida e a minha família vai ser restaurada, que as minhas finanças vão ser restauradas. Senhor, eu apresento a Ti a minha causa, Senhor. E eu te peço, Senhor, julga a minha causa, Senhor. Eu não tenho condições, Senhor, eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, Senhor. Eu tenho chorado, eu tenho clamado, eu tenho até mesmo ficado desesperado. É tanta dor, é tanto sofrimento, é tanta angústia. Ah, Senhor, mas nesta noite eu creio na Tua palavra. Eu creio na Tua palavra. Eu sei que para Ti não há impossível. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Então faça, Senhor, aquilo que eu não tenho condições de fazer, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que aos meus olhos naturais é impossível fazer. Somente o Senhor, Deus do impossível. Rasga o teu coração nesta hora. Assim como diz o texto, não somente rasgar as vestes, mas rasgai o coração. É um tempo de rasgar o coração na presença do Senhor, de chorar, de clamar, de invocar o nome do Senhor e dizer: Deus, Deus, muda, Senhor, muda, Senhor, transforma, Pai. Ah, Senhor, eu não sairei daqui, Senhor, enquanto o Senhor não me der essa resposta, Senhor. Eu não sairei daqui, Senhor, enquanto o Senhor não mudar essa situação. Eu não sairei mais da Tua presença, Deus, porque eu sei que mais dia ou menos dia essa situação vai mudar, essa circunstância vai mudar. Oh, Senhor, oh, Senhor, oh, Senhor. Clame a Ele, meu irmão. Clame a Ele, minha irmã. Chore, grite. Se quiser se desesperar na presença dEle, se desespere. Oh, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Oh, Senhor. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida.
as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com tua paz. Me alcanças quando me escondo, sim, me alcanças quando fujo. Vem encher minha alma de amor. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O seu amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolve-me em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolve-me em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolve-me em quem tu és. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem
Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolve-me em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolve-me em quem tu és. Aleluia, aleluia, glória a teu nome, Senhor. Ó Deus, recebemos tua palavra em nosso coração, Deus, em nossas vidas. Aleluia, Deus, teu Deus de restituição. Restitui-nos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, assim nós te celebramos, te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Até domingo, 19h30. Os irmãos querem lanchar, tem ali atrás, pode fazer seu lanche. Amém.